Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à leitura da obra O Fenômeno UFO, hoje eu gostaria de apresentar para vocês o seguinte título: Mensagens de Clarion. Essa convicção foi reforçada a partir de um ângulo incomum. Em meio à onda de UFOs de 1952, apareceu nas livrarias de todos os Estados Unidos um livro de 52 páginas que tratava de espiritualidade alternativa. Lançado pela New Age Publishing Company em Los Angeles, I Rode a Flying Saucer, de George Van Tassel, foi o prenúncio de uma nova tendência na narrativa ufológica, o surgimento dos contatados. Van Tassel era piloto profissional com 20 anos de experiência em testes de aeronaves para as corporações Douglas e Lockheed. Também era participante antigo do cenário ocultista da Califórnia e liderava uma organização chamada o Colegiado da Sabedoria Universal. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele comprou um aeroporto particular em Giant Rock, perto do Vale Yucca, Califórnia, com a intenção de abrir um restaurante e uma taverna. Segundo o livro I Rode a Flying Saucer, porém Van Tassel logo começou a receber mensagens telepáticas do espaço sideral, um processo que culminou em uma série de contatos físicos com discos voadores e seus ocupantes. O livro de Van Tassel causou sensação nos círculos alternativos, mas não alcançou um público maior. Tal destino estava reservado para o contatado seguinte. O escritor norte-americano de origem polonesa George Adamski foi a princípio um autor de ficção científica que não obteve sucesso e é exemplo de Van Tassel, uma celebridade de pouco alcance no cenário espiritualista alternativo da Califórnia. Fundador e líder de uma sociedade ocultista chamada Ordem Real do Tibete, ele foi uma figura conhecida nos salões de conferência e programas de rádio na região de Los Angeles, nas décadas de 1920 e 1930. Em 20 de novembro de 1952, Adamski afirmou que foi ao deserto com vários companheiros, incluindo o escritor ocultista George Hunt Williamson, na esperança de ver um disco voador. Os resultados superaram suas expectativas. Após observar 2 UFOs no céu, Adamski afirmou ter visto um disco pousar e seu piloto. Por meio de telepatia e de gestos, o alienígena, que era loiro, de aspecto humano e vestia um uniforme marrom, disse a Adamski que viera de Vênus para alertar a humanidade do perigo das guerras nucleares. A semelhança do relato de Adamski com o enredo de um dia em que a Terra parou não diminui seu impacto em um público ansioso. Em 1955, Adamski já tinha 2 best-sellers publicados, narrando suas outras aventuras com discos voadores e seus ocupantes. Além disso, ministrava palestras nos Estados Unidos, Europa e América Latina. Muito antes disso, outros já corriam para alcançar o patamar dos contatados. Outro californiano, um mecânico de automóveis chamado Truman Buturum, publicou um livro intitulado A Bordo da Flying Saucer em 1954, narrando seus contatos com o UFO e sua bela capitã Aura Hannis. Daniel Fry, Orfeu Angelucci, Howard Menger e vários outros seguiram o mesmo caminho nos anos seguintes, ajudando a criar uma emergente subcultura de entusiastas ufófilos, cujo interesse pelo fenômeno se centrava nos contatados e suas mensagens. Vários membros dessa subcultura migraram para ela a partir de círculos ocultistas, trazendo consigo suas ideias, fornecendo ao crescente cenário ufológico uma cosmologia e visão de mundos já prontas. O escritor mais importante na área nos anos de 1950 foi George Hunt Williamson, que
que passou a estudar os UFOs depois de seu longo envolvimento no ocultismo. Williamson fora membro ativo da Soulcraft, uma sociedade ocultista fundada pelo fascista e ocultista norte-americano William Dudley Pelley, que publicou um livro em 1950 afirmando ter contatos com alienígenas. Amigo íntimo de George Adamski, Williamson também era ligado à Fantácio e à Fundação Borderland de Pesquisa Científica de Midlane, baseando-se fortemente nessas fontes para escrever livros de leitura obrigatória nos ciclos de contatados nas décadas de 1950 e 1960. A maioria das ideias apregoadas pelos teóricos dos astronautas no passado e pelos pensadores alternativos desde os anos de 1970 até hoje podem ser encontradas em detalhes clássicos de Williamson, como Other Tongues, Other Flesh e Secret Places of the Lion. A esperança de uma iminente aterrissagem em massa de discos voadores era grande. Em 1953, o International Flying Saucer Bureau, Escritório Internacional de Pesquisa de Discos Voadores, uma das primeiras organizações ufológicas na América do Norte, organizou um Dia Mundial do Contato. O IFSB foi fundado em 1952 pelo ocultista e fã de ficção científica Albert K. Bender e conseguiu criar uma ponte entre a comunidade dos contatados e os pequenos círculos de ufólogos científicos. Seu painel diretivo honorário incluía Raymond Palmer e Midlane por um lado e Coral Lorentzen da APRO por outro. A meta do dia do contato, 15 de março de 1953, era contatar os UFOs por meio de telepatia em massa. Exatamente às 23 horas, horários de Greenwich, membros do IFSB do mundo todo se concentraram em uma mensagem para os pilotos dos discos que começavam assim, chamando os ocupantes das naves interplanetárias. Cerca de 20 anos depois, essa mensagem foi gravada em música pela obscura banda canadense Klaatu, tornando-se o único sucesso deles, uma das surpreendentes histórias musicais de sucesso de 1976. O Bureau esperava que uma onda súbita de avistamento de discos ou até a aterrissagem de um disco demonstrasse que a mensagem fora recebida. Todos ficaram decepcionados, mas o que passou depois do dia C foi estranhamente profético. Durante vários meses, o fundador do IFSB, Bender, anunciou que tinha resolvido o mistério dos discos voadores e revelaria o segredo na próxima edição de seu boletim. Em vez disso, o boletim seguinte anunciava que a IFSB estava encerrando as atividades e o segredo não seria revelado. Gray Barker, UFO entusiasta de West Virginia, chegou do Departamento de Pesquisas do IFSB, chefe do Departamento de Pesquisa do IFSB, publicou o lúrido They Knew Too Much About Flying Saucers, afirmando que Bender fora forçado por 3 misteriosos homens de preto a se calar. Uma década após o súbito fim do IFSB, o próprio Bender publicou Flying Saucers and the Three Men, expandindo a história dos homens de preto e descrevendo suas próprias experiências com seres extraterrestres que abduziram várias vezes e submeteram a estranho tratamento médico. Bender se antecipara num tempo. Um quarto de século mais tarde, suas afirmações encontrariam eco em 2 dos maiores best-sellers do fenômeno UFO, mas no começo dos anos de 1960 até o próprio cenário dos contatados considerava as histórias de Bender nada mais que ficção científica de qualidade ruim. De um modo geral, a escalada do movimento de contatado dos anos de 1950 e 1960 é subestimada e ignorada pelos historiadores do fenômeno UFO. Embora nenhuma pesquisa significativa tenha sido feita na época ou atualmente sobre o número crescente de contatados
As evidências sugerem que a partir de meados dos anos de 1950 até a década seguinte, a comunidade de contatados representava a maioria das pessoas interessadas em UFOs. Naqueles anos, para todos os efeitos, a comunidade de contatados era a comunidade ufológica, e os poucos pesquisadores que tentavam realizar pesquisas científicas do fenômeno formavam um movimento paralelo dentro de outro movimento paralelo, ignorado por todos os lados do debate que se desenrolava em torno do fenômeno. Assim, nos anos intermediários da década, enquanto a APRO tinha algumas poucas centenas de membros e contava com o trabalho voluntário para a maioria de suas funções, o movimento dos contatados mantinha seu próprio círculo de palestras, prosperava no comércio de publicações, com dezenas de livros por ano, além de contar com os vários boletins mensais e trimestrais, como Proceedings of the College of Eternal Wisdom, Procedimento do Colegiado da Sabedoria Eterna de Fantásia. Festivais anuais no aeroporto de Giant Rock atraíram multidões e milhares de pessoas que não compareciam à peregrinação de Giant Rock se filiavam a grupos locais de contatados que proliferavam na maioria das cidades norte-americanas. As crenças e os ensinamentos dos contatados chegaram inevitavelmente às revistas de Raymond Palmer, enchendo as páginas de Fate, Search e mais tarde um periódico intitulado Flying Saucers, a revista ufológica de maior circulação no mundo durante uma década após sua criação, com relatos de contatos alienígenas e mensagens de seres sábios chamados por Adamski de Irmãos do Espaço. Com o aumento das vendas de literatura de contatado, Palmer criou uma mala direta que por muitos anos teve uma seleção de livros de ufologia melhor que qualquer outra na América. Também publicou 3 edições de OASP e divulgou com grande entusiasmo o Opus de Newborough nas páginas de suas revistas. Entretanto, a partir de 1955, OASP dividiu o espaço no circuito dos contatados com outra obra do mesmo tipo, o ainda maior Livro de Urântia, que foi recebido em transe por um canal anônimo nos anos de 1920 e 1930 e permaneceu em sua forma original manuscrita por cerca de 2 décadas antes de ser finalmente impresso. Assim como a ASP, o Livro de Urântia combinava narrativas bíblicas com cenários extraterrestres, além de mostrar seus anjos e arcanjos a bordo de naves estelares em jornada pelo espaço sideral. Mesmo assim, as comunicações com os irmãos do espaço não ficavam reservadas para algumas poucas celebridades ou canais com dons fora do comum. Na segunda metade dos anos de 1950, a maioria das cidades norte-americanas, grandes ou pequenas, tinha um grupo de contatados centralizado em um médio local que alegava estar em contato com inteligências extraterrestres e passava as mensagens a respeito do desenvolvimento espiritual e iminente aterrissagem dos discos. Um grupo localizado na área de Chicago ganhou as manchetes por algum tempo em 1954, enquanto a líder, uma dona de casa convertida em canal, Dorothy Martin, anunciou que seus professores alienígenas do planeta Clarion haviam alertado que a parte leste dos Estados Unidos seria destruída por inundações em 21 de dezembro. Essa profecia atraiu para o grupo a atenção dos sociólogos da Universidade de Minnesota, que colocaram vários pesquisadores no grupo de Marte e observaram a dinâmica enquanto a data prevista não chegava. O resultado foi um estudo psicológico que se tornou clássico, When Prophecy Fails. Nele, Dorothy Martin aparece como Marion Kitty. O que os sociólogos não previram foi que vários participantes do grupo dela
acabariam se tornando figuras importantes em versões posteriores da comunidade de contatados. A própria Marte viajou para o Peru, onde se tornou líder na Abadia dos Sete Raios, uma tentativa mal sucedida de criar um centro internacional de contatados perto das margens do lago Titicaca. Ela retornou aos Estados Unidos em 1961 e passou o resto da vida ensinando filosofia da nova era sob o nome de Irmã Tedra. Charles e Lillian Loughead, Thomas e Daisy Armstrong em When Prophecy Fails, dois membros do círculo, também participaram da aventura no Peru. Diante do fracasso, eles foram para o México, onde desempenharam a função importantíssima de apresentar o Dr. Andrija Puharich ao movimento dos contatados. Puharich foi um dos pesquisadores que ajudou a criar a parapsicologia, estudo científico de poderes paranormais, a partir de menos rigorosa pesquisa psíquica do fim do século XIX, começo do século XX. No início de 1948, ele dirigia um centro de pesquisas parapsicológicas, a Fundação Round Table de Glen Cove, Maine, que testava alguns dos médiuns e paranormais mais conhecidos da época. No último dia de 1952, um de seus sujeitos testados, o Dr. D.G. Vinod, entrou em transe e transmitiu um comunicado de Os Nove, que afirmava seus 9 princípios ou forças de Deus. Após conhecer os Lougheads, porém, Puharich passou a crer que os 9 eram inteligências extraterrestres, e por meio de Puharich e seus associados, as ideias básicas do movimento dos contatados começaram a se espalhar por todos os círculos intelectuais de vanguarda, com resultados importantes nas décadas seguintes. Então, pessoal, essa foi a leitura de hoje. Eu agradeço pela atenção de todos e até breve.